Bom, explicando JavaScript, a gente vai tratar sobre o Reduce. Reduce, para quem não conhece, é mais um daqueles métodos mágicos, aqueles métodos fantásticos das arrays, que basicamente vai permitir para você o seguinte: você vai executar uma função dentro de cada elemento ou cada índice da sua array. Então vai ser, ele vai elemento por elemento, vai ser uma coisa serializada, e ele vai prover para cada iteração dos seus elementos, ele vai prover também o resultado anterior da operação que você fez. Então, o exemplo mais simples que a galera explica o reduce vai ser uma função de soma. Então, vamos dizer que eu tenho aqui a minha array de meus valores, eu tenho aqui 1, 5 e 7, certo? Aí vamos dizer que eu quero somar isso aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer meus valores, ponto reduce. E aí o que o reduce vai receber? Ele vai basicamente receber uma função, que nesse caso aqui eu vou chamar de soma, que vai receber A e B, e vai ser A mais B, justamente porque eu quero somar. Se eu quisesse subtrair, eu faria B menos A, ou A menos B. E aí se eu der aqui o meu coca aqui, se ele gerar o valor aqui, está sendo 13, justamente porque 7 mais 5, 12, mais 1, 13. Muito inteligente da minha parte, consegui fazer isso de cabeça. Mas qual que é a sacada do reduce? Se você parar para pensar, o que está acontecendo aqui? Quando o reduce recebe esse callback, recebe essa função, o reduce está passando para essa função 2 argumentos. Na verdade, ele passa 4, mas a gente está ignorando os outros 2, depois eu explico os outros 2. Mas basicamente ele está passando o valor acumulado e o valor corrente. Como eu não estou passando nenhum valor inicial, e eu também vou explicar os valores iniciais mais para frente, ele está usando como valor acumulado o primeiro valor da array. Então, se eu der um highlight aqui em A, você vai ver que o primeiro valor de A que ele recebe é 1. Se eu der um highlight em B, vocês vão ver que o primeiro valor passado como B é 5. Então, o que está acontecendo? Ele está recebendo A como 1, ou seja, o valor acumulado é o primeiro valor na array nesse caso, porque eu não estou passando o inicializador, mas eu estou recebendo 1 e o valor de B vai ser o segundo valor, nesse caso aqui 5. Então, ele está fazendo A mais B, ou seja, 1 mais 5, 6. E quando chega no 7, o A agora vai ser 6, justamente porque é a soma de 1 mais 5, e B vai ser 7. Então, novamente, se eu der um highlight aqui, se eu der uma visualizada aqui, o A vai ser 6 e o B vai ser 7, fazendo a soma final de 13, certo? Então, assim, a parte que você precisa entender do reduce, a principal parte é você entender a questão, vamos dizer, não é recursiva, mas a questão serializada da operação, que o valor de A, ou como eu geralmente nomeio, o valor de acumulador, ele sempre vai ser o resultado das operações anteriores da minha função. Então, aqui, eu geralmente, ao invés de A e B, eu chamo de acumulador e cur de current. Então, em inglês, para ficar bonitinho, é accumulator e current. Gostou aí, ó? CNA. E aí, qual que é a parte interessante do reduce? A gente, obviamente, não precisa fazer isso aqui como uma função externa. A gente pode passar isso aqui para dentro do reduce, que não vai fazer bulhufas alguma, mas o que eu tinha falado para vocês antes da gente dar sequência, você pode passar como segundo valor nessa lambda, na verdade, o segundo argumento do reduce, você pode passar um valor inicial. E o valor inicial eu posso fazer basicamente qualquer coisa, mas aí vocês têm que lembrar que a primeira vez que esse código executar, o valor de acumulador, ele vai usar o valor inicial ao invés de 1. Então, o básico seria você usar 0. Então, por quê? Porque vai ficar 0 mais 1 vai ser 1, 1 mais 5, 6, 6 mais 7, 13. Mais uma coisa que é interessante, eu posso fazer aqui menos 5. Se eu fizer menos 5, agora a minha conta vai ficar menos 5 mais 1, menos 4, mais 5, mais 1, 1 mais 7, 8. Então, esse segundo argumento aqui, ele é muito interessante, por quê? Porque você pode definir nele, basicamente, um valor padrão ou uma estrutura básica que você quer iterar e você utilizar o acumulador e a função que você está criando só como injetando mais valores ou modificando, certo? Então, entendendo essa estrutura, você consegue fazer mais coisas. Como eu tinha explicado, na verdade são 4 argumentos que você pode usar. Depois de current aqui, ou depois do valor corrente, você tem o índice, né? Então, aqui nesse caso vai ser 0, 1 e 2. E você também tem a array por si só. Então, você sempre tem acesso ao valor de meus valores, se você quiser. E aí, você pode ser criativo. Eu não recomendo
você alterar a array que você está alterando ao mesmo tempo, porque você pode ter um race condition, né? Você pode acabar entrando numa sinuca que o seu código está alterando duas coisas ao mesmo tempo, você vai perder a referência em memória e vai dar bulhufas. Então, geralmente a gente não usa esse valor de array. E aí, beleza, você vai falar, pô, Ramon, beleza, eu entendi o que você está querendo falar, mas me mostra um exemplo um pouco mais claro do que você usaria o reduce, ou para que a gente usa o reduce em uma aplicação um pouco mais production. Vamos dizer que a gente tem aqui uma array com valores, com objetos, certo? Então, eu vou fazer aqui estado, São Paulo, região, Sudeste. E aí aqui eu vou, vamos copiar. Eu vou colocar aqui estado, Rio de Janeiro também, região Sudeste. E vou colocar aqui Paraná, região Sul, certo? Então, vou dar uma formatadola. Beleza, eu tenho aqui os meus estados e eu tenho aqui as minhas regiões. Vamos dizer que ao invés de ter uma array com objetos, eu quero transformar isso daqui em um objeto que agrupe os meus valores de acordo com a chave região. E aí o meu valor da minha chave região vai ser justamente a array com os valores ou os objetos dentro dessa região. Então, nesse meu exemplo aqui, o que eu vou fazer? Vou limpar isso daqui, vou criar aqui o meu callback, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: e aí antes de eu começar a fazer a implementação aqui, eu vou mostrar para vocês que acumulador aqui nesse caso está sendo São Paulo, e aí como eu não estou retornando nada, ele está dando undefined justamente porque o meu callback está retornando void, então ele está dando undefined. Então basicamente para solucionar isso aqui eu retornaria acumulador, e essa função aqui nada mais está fazendo do que retornando o primeiro valor, o primeiro objeto. Então esse reduce aqui não está fazendo nada, mas como vocês podem ver aqui, o acumulador ele está retornando como São Paulo e Sudeste, mas se eu der aqui um comentário em current, vocês vão ver que ele também está passando por Rio de Janeiro e também está passando por Paraná. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é, se não existe a minha chave, nesse caso Sudeste, dentro de acumulador, eu vou criar aqui então acumulador.current região vai ser igual a uma array. E aí aqui no else, na verdade não é nem no else, é na próxima linha que vai executar, eu vou justamente dar um push passando o meu objeto, ou seja, o meu current, para dentro da minha array. E aí aqui eu vou retornar acumulador. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um assign nisso, vou colocar const result, vai ser igual a isso. E aqui eu vou dar um result e vou imprimir aqui no Quokka. Vamos ver o que ele está falando. Então aqui vai ser na linha 16. Na linha 16 você está vendo, ele está meio estranho, por quê? Ele está dando aqui o sul, tá certo, então beleza, o sul aqui está dando Paraná, Sudeste também está dando Rio de Janeiro, mas por que São Paulo está splitado aqui para fora? Justamente porque na primeira vez que eu estou executando esse código, eu não defini que o valor inicial do meu acumulador vai ser um objeto. Então, na verdade, vai ser um objeto vazio. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está criando a chave Sudeste, mas ele está retornando o meu objeto aqui. Então, como que eu meio que soluciono isso, ou como que eu corrijo isso? Eu só preciso dizer para o meu reduce que o valor inicial do meu acumulador vai ser um objeto. Então, dessa maneira, quando eu chego, da primeira vez que eu chego no meu current, que aí vai ser São Paulo ali, acumulador vai ser, aqui como você pode ver, vai ser esse empty object, né? Vai ser esse objeto vazio. Então dessa maneira eu consigo, se eu olhar aqui na linha 16, eu consigo justamente ver que o meu agrupamento por uma chave está funcionando bonitinho, certo? Por sinal, tem maneiras muito melhores de você fazer isso aqui do que eu estou fazendo, mas esse aqui é um exemplo simples para a gente entender como que a gente pode, como que a gente pode fazer para fazer esse agrupamento. Uma outra coisa que também dá para você fazer é, ao invés de, por exemplo, você está querendo fazer um push, vamos dizer que você quer fazer uma soma. Então, o que você pode fazer é que, se não existir a chave da região
nesse objeto, você pode inicializar esse valor como 1 e no else você só vai dar acumulador região mais 1. Então, nesse exemplo aqui, se a gente vier no final, você vai ver que Sudeste está dando 2, porque justamente eu defini 2 estados do Sudeste, e Sul está dando 1, porque a gente só tem um valor aqui para a região Sul, certo? Uma coisa que é interessante também do Reduce é que eu posso fazer algumas magias aqui. Então eu posso, por exemplo, querer retornar, vamos dizer que eu tenho uma sequência de promises. Nesse caso aqui eu vou fazer umas 3 promises só, que eu acho que já vai servir que chega, né? Então vamos dizer que a minha array aqui vai ser uma funçãozinha que vai retornar um new promise. E aí o meu new promise vai ter o resolve, né? Porque ele vai receber aqui o resolve e o reject. E o retorno disso vai ser o resolve. E provavelmente a gente vai receber um valor aqui. Então vamos fazer que o meu resolve vai ser A mais 1, certo? E aí eu vou fazer, eu nem preciso do reject aqui na verdade. E aí eu vou fazer 3 desses. Então basicamente o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo uma array de promises que eu quero rodar ela uma depois da outra. Então, na verdade, só para mostrar que ele está rodando uma depois da outra, eu vou até mudar aqui, se bem que a ordem dos fatores não altera o resultado, mas enfim, eu só vou mudar aqui o valor da soma para vocês verem que ele não está rodando a mesma promise 3 vezes, ele está rodando em cadeia. Então, eu vou colocar aqui 1, 2 e 3, que justamente vai dar 6 se a minha execução estiver correta. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu tenho o meu reduce. A primeira coisa que eu vou fazer é que o meu reduce, ele vai, ao invés de ser acumulador aqui, ele vai continuar sendo um acumulador, mas pense no acumulador como uma cadeia de promises. Então, como que a gente vai fazer para executar essa cadeia de promises? A gente vai passar o acumulador, e aí aqui, para inicializar isso, eu vou ter que também inicializar como uma promise aqui, então vou fazer new promise resolve. Na verdade eu posso até fazer aqui um promise resolve, então vai ser promise resolve 0. Então beleza, eu estou resolvendo aqui o meu promise resolve como 0 e eu quero que o meu acumulador, então o then, então como é uma promise, eu quero que o resultado dessa minha promise seja passado para o valor corrente. Então, eu posso passar, né? Eu posso fazer aqui valor e aí passar a curve, mas basicamente isso aqui é a mesma coisa de eu passar só a current, né? Porque ele vai justamente injetar os valores, o valor da minha promise, do retorno da minha promise na próxima função que eu estou passando. Então, como você pode ver aqui, ele já está retornando 6, justamente porque ele chegou no 0, chamou o resultado dessa promise com uma outra promise, que vai ser no primeiro caso aqui essa primeira promise, e aí o resultado dessa promise vai cair no mesmo esquema. Então a primeira vez que eu executar isso, ele vai vir como 0, o acumulador vai ser passado para essa primeira promise. Na segunda vez, o resultado do acumulador, que está sendo a primeira promise aqui mais 1, vai resultar como 1 e vai passar esse 1 como input para a segunda promise, né? A segunda promise, e até chegar na terceira promise, que vai receber 3 e vai somar com mais 3, que aí vai dar 6. Certo? Então esse aqui é um exemplo de algumas vezes quando você quer serializar uma sequência de promises, você pode fazer dessa maneira. Se você não quiser fazer vários awaits, você consegue fazer dessa maneira que justamente vai ser serializado, né? Você tem uma sintaxe um pouco, vamos dizer assim, mais linear, né? Você pode, e aí se você parar para pensar, isso aqui na verdade pode ser várias funções, né? Então aqui pode ser connect no banco e obtenha os registros X. Essa daqui pode ser some isso com os valores que está no local storage. E aqui pode ser escreva em um arquivo, escreva num diretório um arquivo com um resultado.
E aí, eu vou colocar mais alguns exemplos aqui, mas eu acho que a ideia geral já está bem clara. Se você já meio que entendeu, sei que você até pode terminar o vídeo por aqui. Brincadeira, não termina não. Continua vendo até o final, porque agora eu vou fazer um exemplo interessante. Um exemplo que vai ser o de remover duplicadas na minha array. Então vamos dizer aqui que eu tenho uma array que contém 1, 1, 3, 5, 7 e 5. Eu quero basicamente retornar apenas 1, 3, 5 e 7, certo? Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e nesse caso eu vou continuar retornando uma array. E aí o que eu vou fazer? Se o meu acumulador findIndex current for igual a -1, ou seja, se o valor corrente, nesse meu primeiro caso 1, não existir dentro da minha array, eu vou dar um acumulador .push current, certo? O que ele está reclamando aqui? Eu escrevi findIndex, é index of, na verdade, né? Então, se o meu valor corrente, nesse caso aqui, se 1 não existir numa array vazia, jogue 1 para dentro da array. Se 3 não existir numa array, então aqui eu posso, se eu der um highlight aqui, você vai ver que inicialmente ele está vindo como uma array vazia, depois ele vai passar como uma array comum 1, ele vai continuar como uma array comum 1, porque ele vai ver que o segundo 1 é uma duplicada, depois ele vai ter o array com 3, depois a array com 5 e depois a array com 7. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo 1, 3, 5 e 7. Bom, esses eram alguns exemplos que eu queria trazer para vocês. Uma última dica aqui. O Reduce é um método muito interessante, mas ao mesmo tempo ele tem um viés, ou ele tem uma utilização, às vezes, meio, como a gente fala, over-engineer, né? Que matar uma formiga com canhão. Por quê? Muitas vezes as pessoas vão usar o reduce, aqui como eu usei aqui no meu exemplo, justamente para tirar os valores duplicados, sendo que eu poderia simplesmente, ao invés de fazer todo esse reduce aqui, fazer um array from new set, e aí passar meus valores aqui. Isso aqui vai ser a mesma coisa. E ao invés de ter toda essa parafernália aqui, eu consigo fazer a mesma coisa com uma API ou com uma lógica muito mais simples. Então, muitas vezes a gente acaba vendo códigos em que o uso do reduce é um uso mais complicado do que precisaria ser, e aí não faz muito sentido você usar o reduce se esse é o caso. Eu tive um exemplo num projeto também que estava utilizando um reduce para achar o maior valor. Então vamos dizer aqui que o retorno seria acumulador é maior do que current, então retorna acumulador, caso contrário retorne current. Então nesse caso aqui eu quero achar o set, certo? E aí beleza, você vai falar, muitas vezes isso aqui não vai ser uma array, né? Muitas vezes isso aqui vai ser um objeto. Então vamos dizer que ao invés de ser uma array de números, eu tenho aqui um objeto que eu tenho value, e aí value vai ser 1, 3, 5 e 7, e aqui eu tenho mais um value. E aí o pensamento inicial é falar, beleza, o que eu posso fazer aqui é que acumulador é maior do que current.value? Então retorne acumulador, caso contrário, retorne current.value, porque vai pensar assim, beleza, é um objeto, então eu estou acessando aqui a chave, mas o que dá para fazer aqui é que você pode justamente fazer um math, porque o math.max, você passa aqui 0 e 3 e 4, vocês vão ver que vai retornar o valor maior. Se eu passar aqui 6, ele vai retornar 6. Só que o que muita gente não lembra é que isso aqui basicamente ele recebe uma array de argumentos, né? Então você pode passar aqui 5, 10, 20, 30, por exemplo, que ele vai continuar retornando 30 como o maior valor. Mas aí você pensa, pô, eu posso fazer uma coisa bem mais simples, eu posso fazer aqui um const valores, vai ser igual a array.flatMap. Então eu vou amassar, vamos dizer assim, a minha array,
na verdade não vai ser array ali, né? Vai ser meus valores. E aí aqui o valor vai ser, na verdade eu posso até fazer aqui um object.values. Certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu tivesse valores aqui, eu vou ter a minha array 13575, que são basicamente os valores, e eu posso dar o spread aqui dentro, justamente porque ele espera vários argumentos, né, que a gente tinha aqui, 6, 4, 5, 10 e 30. Eu dou um spread aqui em valores e eu continuo tendo o meu math max, sem necessariamente ter que fazer isso daqui. E em termos de código, você pode falar que talvez esse daqui é um exemplo um pouco mais sutil, um pouco mais fácil de ler do que isso daqui, mas depende muito dos casos. Então, só o que eu quis trazer para vocês é: veja o que funciona melhor para o seu time ou para o seu código. Tente não usar o reduce para usos que não façam sentido ou para coisas que você está exagerando, você está querendo matar uma formiga com um canhão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí, deixa um comentário. Falem mais algum exemplo do uso de reduce que vocês usam aí no dia a dia ou que vocês descobriram aí aprendendo através desse vídeo. E espero vocês no próximo vídeo, então. Um abraço. Tchau, tchau.